Pinhal. Há sons festivos no ar, vibram acordes no lar. Olá, eu sou o pastor Arthur Benevenuti, seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Eu sou pastor na congregação Bom Jesus de Sorriso, Mato Grosso. Essa congregação é filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil e é uma alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, cante os hinos, acompanhe a leitura do texto bíblico e a reflexão na Palavra de Deus. O texto sobre o qual nós vamos refletir no culto de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 8 e depois do versículo 19 até o versículo 28. O texto diz: Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Versículo 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Ele afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar então: Quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: Diga quem você é, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza?
João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Até aqui a leitura das palavras do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos em Cristo, temos a alegria de viver mais um período de Advento. O período de Advento para mim é algo especial e eu imagino que para muitos de vocês que estão nos acompanhando também. A mim me faz lembrar muito da minha infância. Cantamos nesse período hinos tão bonitos que nos fazem até lamentar que esse período não é um período maior. Lembro da minha infância, dos ensaios do programa de Natal, da família reunida, do meu avô guardando sempre o lugar no carro para ir no programa de Natal, era o culto que ele nunca faltava. E eu tenho certeza que não é só para mim, que essas boas lembranças nos fazem olhar para o passado com muita alegria, com muita gratidão. Todos nós costumamos gostar desse período de Advento.
É um tempo muito bonito, é um período em que pessoas arrumam as ruas, arrumam as suas casas, enfeitam. Existe um lugar onde eu já fui, que todos os moradores enfeitam tanto a sua casa, que é muito comum que pessoas se programem para ir até lá, para tirar fotos, para ver como é que está a decoração naquele lugar. Vocês e eu sabemos que isso não é o mais importante do período de Advento. Isso é aquilo que aparece e que a gente poderia até dizer que sublinha o valor real do Advento. Porque Advento é um tempo de expectativa. Nós lembramos a primeira vinda de Jesus no primeiro Natal, como uma criança humilde para salvar o mundo, mas nós também lembramos de outras duas vindas de Jesus. A vinda de Jesus que vai acontecer em glória, quando ele vai vir para julgar vivos e mortos e para morar com seu povo numa vida que não vai terminar nunca. E podemos pensar numa outra vinda de Jesus que acontece hoje, que está acontecendo agora. Quando a palavra de Deus está sendo proclamada, Jesus está vindo até nós. Quando alguém está sendo batizado, Jesus está vindo. Quando estamos celebrando a Santa Ceia, Jesus vem até nós. Então, esse Jesus que veio também é um Jesus que virá e é um Jesus que vem, continua vindo hoje. E nesse período de Advento, tem um personagem que costuma aparecer bastante. Esse personagem é João Batista. No Evangelho de hoje, esse personagem é descrito como alguém muito interessante. Nós não sabemos muito a respeito de detalhes da vida do João Batista. A gente sabe, por exemplo, como era a sua alimentação. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Nós sabemos como ele se vestia, roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro. Nós sabemos um tanto a respeito da mensagem dele, pregava arrependimento, e nós sabemos também a respeito do local da pregação de João Batista. Ele pregava no deserto. O Evangelho de João começa com um hino, com palavras muito bonitas e muito profundas, que trazem muito conteúdo a respeito de quem é Jesus, a respeito do que ele veio fazer e a respeito de João Batista e da sua relação com Jesus. E eu convido a vocês hoje para essa viagem a esse texto de João capítulo 1, onde nós vamos ler alguns versículos refletindo sobre a missão de João Batista e sobre o Advento. O versículo 6 de João capítulo 1 diz que houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Essa leitura, essa tradução é da tradução Nova Almeida Atualizada. E eu gostaria de chamar a atenção que João é aqui chamado de homem, em contraste com Jesus, que é no capítulo 1 de João chamado de Deus. Veja, João era um homem. João não era um ser divino. E aqui nós já somos chamados a atenção para que nós façamos essa distinção, para que nós pensemos duas vezes antes de dar a qualquer ser humano os méritos que nós só deveríamos dar a Deus. Aliás, o João aqui é chamado de homem. Jesus é lembrado no Advento como um menino, como uma criança. No versículo 7, João nos diz: este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. João veio como testemunha. Testemunha é, no primeiro momento, alguém que vê alguma coisa. E depois é alguém que fala a respeito daquilo que vê. João não veio para pregar a si mesmo. Ele veio para dar testemunho a respeito daquele que aqui é chamado de luz, que é o próprio Jesus, para que todos pudessem vir a crer por meio da mensagem do testemunho de João Batista. Deus usa seres humanos para levar o seu testemunho ao mundo. Deus não costuma usar anjos. É verdade que na noite de Natal, Deus usou anjos para anunciar o nascimento do Salvador. É verdade que antes do Natal, Deus enviou anjos para levar uma mensagem para José, para Maria,
de que eles iam ser pais do Salvador da humanidade. No entanto, depois da obra de Jesus, realizada para nossa salvação, Deus não chama anjos, mas chama seres humanos. Eu, você, pecadores. Justamente para falar a respeito da solução para o problema do pecado, que é o próprio Filho de Deus. Assim também fazia João. Ele era uma testemunha que apontava para Jesus. Deus usa João Batista, que cumpriu de forma muito dedicada a sua tarefa de ser uma testemunha de Deus, mas mesmo assim muitos rejeitaram o testemunho de João Batista. No versículo 8 do capítulo 1, João nos diz que João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E com isso, o evangelista João, que não é João Batista, está nos dizendo que João Batista não era um salvador. Ele era alguém como um operador de um holoforte, que coloca o holoforte em cima de Jesus. E aqui eu gostaria de começar a chamar a atenção para uma coisa que vai acontecer volta e meia no texto. 4 vezes durante esse texto do capítulo 1, o texto vai dizer algo que João não era. Primeiro, aqui o texto diz que João não era a luz. Depois é o próprio João que vai dizer, eu não sou o Cristo. Depois ele vai dizer, eu não sou Elias. Depois ele vai dizer, eu não sou o profeta. Se a gente colocar essas afirmações de João como alguém dizendo, eu não sou, especialmente no Evangelho de João, num contexto em que Jesus é aquele que diz no Evangelho de João, eu sou, tantas vezes, como quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Com isso, nós fazemos esse grande contraste entre alguém que diz, eu não sou, e alguém que diz, eu sou. Mas que testemunho foi esse que João foi enviado a realizar e a proclamar? No versículo 19 do Evangelho de João, capítulo 1, o evangelista diz, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Autoridades religiosas, intrigadas com essa personalidade esquisita que era João, com a sua mensagem, intrigadas com o seu estilo de vida, intrigadas com o sucesso da sua pregação, perguntaram, quem é você? Essas autoridades, muita gente do povo do primeiro século, estava colocando o seu foco sobre João Batista. É você? E João, ao invés de dizer, eu sou, vai responder, eu não sou. No versículo 20 ele vai dizer, ou aliás o texto diz, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Olha que interessante como o evangelista João nos fala sobre aquilo que João Batista disse. Ele confessou, não negou. Apesar de que aquilo que ele está dizendo é uma negação, mas é uma confissão de fé. Ele diz, eu não sou o Cristo. Dizer, eu não sou o Cristo, não olhem para mim, olhem para alguém outro que vai vir depois de mim, é uma bela confissão de fé. Confissões de fé são algo muito significativo para nós como cristãos e para nós como igreja cristã. Nós podemos fazer a nossa confissão pública de fé, nós costumamos confessar nossa fé nos nossos cultos presenciais. Nós também confessamos a nossa fé por meio do nosso testemunho de vida, pela forma como nós vivemos. Agora, é muito importante que na nossa confissão de fé, seja ela pública, seja ela em particular, seja em culto, que a nossa confissão de fé seja uma confissão de fé que deixe muito claro que a gente não está apontando para a gente, mas que a gente está apontando para uma outra pessoa. Que a nossa confissão de fé inclua não eu, mas Ele.
No versículo 21, então, o texto vai dizer que diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Aqui é importante que a gente lembre que quando perguntam para João Batista: você é Elias? Estão se referindo a um texto que o profeta Malaquias havia escrito, dizendo que viria um profeta semelhante a Elias no futuro, e esse profeta seria um enviado de Deus, e seria alguém que falaria em nome de Deus. E João vai dizer: não sou esse profeta. Quando perguntam então: você é o profeta? Estão se referindo a uma promessa que Deus faz a Moisés, ou por meio de Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, quando Deus promete um profeta que seria enviado e que esse profeta seria semelhante a Moisés. Então estão procurando alguém com quem possam identificar o João Batista lá no Antigo Testamento. Então no versículo 22 disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista estava aqui afirmando e confirmando a ideia de que ele era um prometido no Antigo Testamento. Mas ele deixa muito claro que ele é alguém que cumpre a sua tarefa por meio da sua voz, por meio da sua mensagem, por meio daquilo que ele diz, não necessariamente por meio daquilo que ele faz, por meio da sua obra. Alguém que viria depois dele, esse sim, cumpriria a sua tarefa muito mais por meio da sua obra, daquilo que faz, do que por meio daquilo que diz, a sua voz. No versículo 24, o texto vai dizer: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Boa pergunta. O batismo não era uma prática nova. O batismo de João Batista era uma prática inspirada nos lavares de purificação que o Antigo Testamento estabelecia para o povo de Deus. O que João Batista usava era essa prática de um lavar de purificação, um batismo, relacionando essa prática com o conteúdo da sua mensagem, que era o arrependimento. Mas é importante que a gente leve em conta que esse batismo, o batismo de João Batista, ainda não é o batismo cristão, como João vai deixar bem claro na sua resposta, especialmente na resposta que ele dá em Mateus, diferenciando o batismo dele do batismo de Jesus. A própria igreja cristã, no livro de Atos, deixa muito claro que entendeu isso, quando conta que algumas pessoas foram encontradas e essas pessoas só tinham sido batizadas com o batismo de João Batista e não com o batismo cristão, com o batismo que Jesus havia instituído. E então essas pessoas, no livro de Atos, foram batizadas com o batismo cristão, porque não haviam recebido o batismo cristão. No versículo 26, nós temos a resposta de João. Ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista é aqui apresentado a nós, pelo evangelista João, como um homem de alta credibilidade. Um homem cuja autenticidade nem os governantes puderam pôr em dúvida ou ignorar. E esse homem tão especial vai dizer a respeito daquele que vem depois dele, a respeito de Jesus: eu não sou digno de me ajoelhar diante dele e amarrar a correia das sandálias dele. Vocês precisam conhecer aquele que vem depois de mim. Se vocês estão olhando para mim, imaginando que eu sou Cristo, vocês precisam conhecer
esse que vem depois de mim, ele é muito maior do que eu. Ele é alguém infinitamente mais importante do que eu. Gostaria de destacar também um detalhe sobre o Evangelho de João. Porque aquele que conta essa história para nós é um evangelista chamado João. E o evangelista João mantém uma postura muito parecida com a postura de João Batista de dizer, não eu, olhe para outro, olhe para Cristo. O evangelista João escreve todo o evangelho sem citar o próprio nome. Ele não diz quem ele é. Ele omite o seu próprio nome, porque ele não quer ser beneficiado. Ele não quer ficar em cima do palco. Ele quer que todos olhem para Jesus. Nesse período de advento, é importante que a gente se pergunte, será que os nossos ouvidos estão abertos ao testemunho de Deus nas suas Escrituras? Porque Deus nos capacita para que nós possamos receber o testemunho dele e para que nós possamos, então, dar o nosso testemunho no nosso dia a dia. É importante que nós lembremos que ninguém pode receber a salvação pelo seu próprio poder e que o Espírito Santo é aquele que cria a fé por meio do testemunho a respeito de Cristo. O nosso Deus, sem a nossa participação, sem o nosso pedido, reconciliou a humanidade toda consigo mesmo, através do sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele para quem João Batista apontou. Por meio da obra desse Cordeiro, nós voltamos a ter comunhão com Deus, o Pai. Por isso nós pedimos a Deus que Ele nos mantenha nessa comunhão, até entrarmos no lar celestial, quando chegar a nossa hora de nós nos encontrarmos com aquele para quem o João apontou, dizendo, não eu, mas Ele, o meu Salvador. Que nós possamos na nossa vida viver uma vida na perspectiva de quem diz, eu não olhe para mim, olhe para o meu Salvador, a quem eu sirvo. Que Deus abençoe essas palavras no nosso coração. Amém. Normalmente esse é o momento do culto em que nós cantamos um hino, recolhemos as ofertas daqueles que se prepararam para ofertar. Não estamos reunidos presencialmente, mas convidamos você a refletir sobre isso. Nós temos aqui na nossa congregação algumas práticas, nós incentivamos aquilo que a palavra de Deus mesmo incentiva, que cada cristão oferte proporcionalmente da sua renda, pense, reflita diante de Deus, coloque diante de Deus um percentual, um pedaço da sua renda e que oferte para a sua igreja este valor. Nós sabemos que existem pessoas que estão em dificuldade e esses que estão aqui em dificuldade, em Sorriso, nós incentivamos que entrem em contato conosco para que nós possamos ajudar como igreja, mas lembramos que muitos não estão em dificuldade e esses que não estão em dificuldade continuam sendo motivados por Deus a continuarem sendo fiéis e ofertando de maneira generosa e proporcional daquilo que Deus tem dado para o seu dia a dia e para o seu sustento. Nós temos aqui na nossa congregação um local apropriado para que aqueles que puderem trazer as suas ofertas aqui, mesmo que não possam vir nos cultos presenciais, possam trazer em horário comercial na secretaria, ou também temos a opção de que aqueles que quiserem fazer as suas ofertas via transferência, que também possam fazer acessando os dados bancários da nossa congregação. Que Deus abençoe o dedicar não só da sua vida, mas também dos seus bens e dos seus dons ao nosso Deus. Vamos cantar.
Gracioso Deus e Pai, embora mereçamos a Tua ira por causa do nosso pecado, o Senhor nos considerou no Teu amor ao entregar o Seu próprio Filho à morte em nosso lugar. Concede-nos corações agradecidos de forma que nós possamos louvar a boa notícia que nós ouvimos pelo poder do Espírito Santo e que nós possamos anunciá-la até os confins da terra. Deus eterno, dá coragem à Tua Igreja e aos pastores enquanto advertem as pessoas a ficarem longe de pensamentos, palavras e ações que violam a Tua vontade. Diante da perseguição, faça com que os Teus servos possam proclamar sempre a Tua palavra com toda a fidelidade. Pela mensagem deles, dirige o Teu povo a reconhecer e confessar os seus pecados para que possam receber o conforto do Teu perdão em Cristo. Por Tua salvação, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo nos nossos corações. Faça com que nós fiquemos repletos em pensamentos, palavras e ações que refletem e compartilham a misericórdia de Cristo para com aqueles que colocaste em nossas vidas. Permita que essas nossas vidas possam ser reflexos da ação do Teu Espírito Santo. Auxilia os nossos líderes no governo, especialmente o presidente do nosso país, o governador do nosso estado e todos aqueles que oficiam, administram e julgam as nossas leis. Concede-lhes a habilidade para tomar decisões que zelem pelo bem-estar dos outros. Capacita-os a perceber que Tu ordenaste o seu ofício e as suas posições como forma de cuidado pela Tua criação. Concede-lhes a humildade como servos subordinados a Ti. Proteja todos os comandantes, soldados de todos os perigos. Permanece com eles e com todos os que os apoiam. Ajude os nossos militares a se verem como servos. Mantém-nos protegidos do dano e perigo. Esteja presente na vida daqueles que nós lembramos diante de Ti nesse momento. Eleve os corações daqueles que sofrem para longe dos cuidados deste mundo, para que possam repousar nas alegrias da Tua graça e da Tua misericórdia. Lida de maneira graciosa com todos os enlutados, conforta aqueles que estão doentes com a certeza da Tua bondade e os preserva da tentação, da dúvida, do Teu amor infalível. Deus Todo-Poderoso, o Teu Filho sem pecado assumiu todos os nossos pecados, de forma que perdoaste as nossas transgressões. Assim nos achegamos no Teu altar diante nesse dia, na certeza de que o Senhor nos perdoa, nos consola e nos orienta. Em Tuas mãos, querido Deus, recomendamos a todos aqueles por quem oramos, por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final desse culto, lembrando das programações da próxima semana. Lembramos que na próxima terça-feira vamos entrar em férias do programa Estudo Ecos da Palavra, então não teremos durante esse período de final de janeiro, de final de dezembro e do início de janeiro, o Ecos da Palavra, mas lembramos que teremos no dia 17 de dezembro, próxima quinta-feira, estudo de profissão de fé aqui na igreja. No próximo sábado nós teremos cultos no interior e também às 18h30 estaremos disponibilizando nas redes sociais da nossa congregação o nosso culto online. No próximo domingo, dia 20 de dezembro, teremos o nosso culto presencial às 8 horas da manhã, para qual todos estão convidados, com todas as restrições que todos
sabem que nós estamos mantendo aqui para os nossos cultos presenciais. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanharam. Agradecemos a você que acompanhou o nosso culto até aqui. Incentivamos que você curta, compartilhe este culto e os nossos materiais da nossa congregação. Agradecemos também a todos aqueles que trabalharam na edição desse culto e a todos aqueles que fizeram o possível para colocar esse culto à disposição de todos aqueles que estão nos assistindo. Nosso grande abraço também àquele que está acompanhando o nosso culto gravado posteriormente e que Deus possa abençoar você e você possa acompanhar as demais programações, os demais materiais que nós vamos disponibilizar nas nossas páginas nos próximos dias. Até o próximo culto, bênçãos de Deus, até uma próxima.